Você precisa agarrar essa palavra, deixar ela alimentar o seu espírito, deixar ela mudar a sua vida, deixar ela trazer crescimento para você. Amém, queridos? E eu quero abrir com você a palavra de Deus em Eclesiastes 3, na verdade Eclesiastes 4, amém? É uma passagem muito conhecida. Alguns acham, quando lê isso daí, acham que isso quando lê esse versículo, já pensa em convite de casamento. Eu não sei, mas eu já vi muitos convites de casamento com essa passagem. Encontro de casais, então, um monte. Eu mesmo já preguei encontro de casais, baseado aqui em Eclesiastes 4. Mas essa passagem aqui, ela não está escrita exatamente ou apenas para casais. Ela é para o corpo de Cristo como um todo. E eu quero ler com você Eclesiastes 4, 7. Eu vou ler 9. Depois vocês estão rindo, né? Lembraram de alguém? Mas eu vou adiantar um pouquinho, tá certo? Glória a Deus. Se bem que uma das vantagens de ouvir a nossa pregação, pelo menos a minha, no YouTube, é que você nem precisa acelerar, não é? Porque eu já falo tão rápido que você não precisa nem apertar o botão para acelerar. Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Então, como eu disse, hoje não vamos falar sobre casamento. Eu quero ler essa mesma passagem e uma outra versão, na versão A Mensagem, porque eu gostei da maneira como ela expõe aqui. Eu acho que vai ser de grande aprendizado para nós. Então, ouça aí. Se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, mas eu vou agora ler na versão A Mensagem. Diz assim: é melhor ter uma companhia do que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro o ajudará. Mas, sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho, você pode morrer de frio. Sozinho, você está desprotegido. Mas com um amigo, pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Então, quando nós lemos aqui essa passagem em Eclesiastes, nós vemos que o que ele está ressaltando aqui é a importância de você não caminhar só. Ele está dizendo aqui que é mais inteligente você ter alguém para te ajudar. É claro que hoje em dia, nós vemos que as pessoas, elas se tornaram muito individualistas. E essa passagem, ela acaba um pouco perdendo o brilho. Mas o que ele está dizendo aqui, e ele repete, ele está vários motivos para você não caminhar sozinho. E aqui você não precisa pensar só no casamento, mas você pode pensar na sua família, você pode pensar em amigos que te enriquecem a crescer espiritualmente, você pode pensar na sua liderança na igreja, você pode pensar em lideranças em geral que te inspiram em crescer, você pode pensar em colegas que te ajudam a caminhar e executar uma função no corpo de Cristo na igreja, você pode pensar em vários aspectos onde se enquadra essa passagem aqui que diz que é melhor serem dois do que ser um. Amém? E a primeira coisa que ele fala é que é melhor serem dois porque eles têm melhor paga do seu trabalho. Ou dois trabalhando, eles conseguem produzir mais, eles conseguem ganhar mais. Você está entendendo? Eles conseguem ganhar mais dinheiro, dois trabalhando junto, um dando força para o outro. Imagine só uma equipe de uma pessoa só. Existem pessoas que parecem que nasceram para trabalhar numa equipe de uma pessoa só. Mas diga comigo, eu não fui chamado para viver assim. Você é corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã. Você não foi chamado para ser uma ilha. Você não foi chamado para ser uma equipe de uma pessoa só. Você não foi chamado para participar de um time onde só um é uma estrela.
Você foi chamado para viver numa constelação onde muitos brilham, onde muitos avançam, onde muitos produzem resultado e uns ajudam uns aos outros. Amém? Somos corpo de Cristo, não é assim? E ele diz, é melhor serem dois do que um. Trabalhando junto, eles têm melhor paga. Trabalhando junto, eles têm melhor resultado. Trabalhando junto, eles produzem mais. É melhor serem dois, irmãos. Amém? Se você acha aí na sua cabeça, nas suas caraminholas, eu preferia viver só. Algumas pessoas, quando estão casados, elas pensam assim, eu preferia estar solteiro. Eu preferia viver só, porque minha vida ia dar mais certo, eu correria mais rápido, eu não teria menino, eu não teria marido, eu não teria mais esposa, eu seria mais rápido. É melhor ser só. E outros que estão na igreja pensam assim, eu prefiro melhor congregar sozinho, eu não preciso de pastor, é melhor eu estar sozinho na minha casa, no Cristo em casa, já que estamos na época da pandemia, para que eu preciso de pastor? É melhor viver só. Não é assim que as pessoas pensam? E outros pensam assim, trabalhar em equipe na igreja, para quê? Eu estou nesse departamento, mas é melhor eu trabalhar do meu jeito, da minha maneira, sozinho, do jeito que eu sei produzir, porque sozinho eu consigo lidar melhor comigo mesmo. Comigo mesmo, a gente se entende. Você já viu pessoas pensando assim? Amém? Algumas pessoas pensam assim, Senhor, eu não queria ter pastor. Outros pensam, eu não queria ter chefe. Outros pensam, eu não queria ter líder na igreja. Eu não queria ter marido, eu não queria ter esposa, eu não queria ter filho, eu queria viver só. Mas a Bíblia fala sobre a importância de você ter mais pessoas caminhando com você. Às vezes nós achamos que sozinho seria melhor, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi criado para viver sozinho. Existe uma necessidade básica de nós, indivíduos, de termos essa comunhão um com os outros e de termos esse contato um com os outros, que é isso que nos faz crescer. Você já viu aquelas pessoas que vivem sozinhas por muito tempo? São pessoas, queridos, que elas não querem mais se submeter a ninguém, muitas vezes, porque elas querem fazer tudo do jeito delas. Mas quando você vive em equipe, quando você vive em grupo, quando você vive em família, você vai se acostumando a ceder. E como é que você vai ceder para o outro quando você está só? Você vai ceder para quem se você está sozinho? Mas quando você caminha em grupo, você está entendendo? Não só estou falando de casamento, estou falando em grupos, em equipes, coisas que você convive onde tem muita gente. Você vai se acostumando a ceder. Você vai se acostumando a saber, dessa vez vai ser do meu jeito, mas nem sempre vai ser do meu jeito, porque eu não sou o rei da cocada. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, porque quando tem só você, você até acha que é a última Coca-Cola do deserto, porque só tem você. Agora, quando você está em grupo, você se lembra, tem um monte de Coca-Cola do meu lado, tem a Coca-Cola Light, tem a Coca-Cola zero açúcar, tem a Coca-Cola com café, sabia disso que tem agora? Tem a Coca-Cola normal. Aí você vai olhando para o lado e vai ver, eita que tem um monte de coquinha do meu lado também. Amém? Quando você convive com as pessoas, você vai entendendo que não é só você. Você vai sendo afiado com o comportamento do outro. Você vai aprendendo a andar no fruto do Espírito com o comportamento do outro. Por que se você está sozinho, quando é que você vai ter oportunidade de praticar o fruto do Espírito? Você vai ter paciência com quem? Só com você mesmo? Você vai ter longanimidade com quem? Com você? Eu não preciso de ninguém. Eu ando em longanimidade com quem? Comigo mesmo. Não, irmãos. É por isso que Deus gosta dessa coisa de estar todo mundo misturado. Deus gosta dessa coisa de ser mais de um. Porque onde está tudo misturado, você pode manifestar. O que é o fruto? É a manifestação da vida de Deus que já está dentro de você. Mas quando você está só, você vai manifestar para quem? Para o espelho? Agora, quando você está em grupo, você tem a oportunidade de manifestar a vida de Deus para as outras pessoas. Você manifesta o domínio próprio. Você manifesta a delicadeza nas suas palavras. Quando é que você vai manifestar a delicadeza nas suas palavras se você estiver só? Mas quando você está em grupo,
e o sangue sobe por aqui, aí você tem a oportunidade. Olha que coisa linda, meus irmãos, é um prêmio isso, não é um prêmio? Não é não? Vocês estão indo por quê, gente? É um prêmio. Qual o prêmio que você ganhou? Ah, essa semana eu ganhei um prêmio. Qual é? De manifestar a vida de Deus com as minhas palavras, olha aí. Eu tive a oportunidade de mostrar mansidão através daquilo que eu falo. Isso é um prêmio. E você só cresce nisso quando você está convivendo com mais alguém. Amém? Porque quando você está só, é mais difícil de você praticar essas coisas. Amém? Você precisa de pessoas diferentes de você para fazer você crescer. Amém? Você precisa de pessoas que tenham pontos de vista diferentes. Você precisa de pessoas que tenham temperamentos diferentes. Até porque é muito enjoado conviver com pessoas iguais. Você precisa de pessoas diferentes para dosar. Sabe? Eu lembro que uma vez eu estava comentando com a Ruth. Há muito tempo atrás, eu não sei se ela vai lembrar. E a Ruth, ela é muito parecida comigo nesse sentido. Ela é muito assim, para frente, muito rápida, sabe? Já foi, já fez. Não pensa muito, muito parecida comigo. E eu lembro que a gente ia fazer um trabalho há muito tempo de mulheres, e que eu falei, Ruth, sabe o que está faltando? Aí ela, o que? Eu falei, a gente precisa chamar a Irene para dar uma dosada, porque só eu e tu a gente vai matar todo mundo. Aí a gente chama a Irene e dá aquela equilibrada, assim, aquela balançada. Tá entendendo? Você precisa de pessoas diferentes de você no seu time para dar aquela equilibrada. Você está entendendo? Porque se for todo mundo igual a você, meu irmão, o negócio vai ficar chato e enjoado. Sabe, às vezes nós achamos que o nosso jeito é o melhor, mas sabe, às vezes o nosso jeito é chato pra caramba. Só que a gente não vê, porque a gente está só. Aí quando começa a misturar gente, aí você vai olhando e vai ver, ei, o jeito dessa pessoa é bem interessante, eu posso aprender com ela. Olha o jeito como aquela dali faz, ei, é mais interessante do que o jeito que eu faço nessa área. Ei, peguei mais um, vou aprender mais uma coisa. Você está entendendo? E aí você vai o quê? Trazendo equilíbrio, ele está dizendo, olha, é melhor serem dois do que um. Às vezes nós achamos, você pode ter a sensação de que sozinho o seu trabalho vai ser melhor executado. Mas eu vou dizer para você, é só sensação. Amém. Não vai, não vai. O seu trabalho não vai ser executado se for só você. O seu trabalho vai ser melhor executado quando tiver a pluralidade de pessoas executando o serviço com a mesma visão. Foi assim que Jesus fez. Jesus, ele tinha uma missão para completar aqui na terra, mas ele não executou o trabalho sozinho, porque ele sabia que era melhor ter mais gente do que caminhar só. E aí o que ele fez? Chamou 12, compartilhou a missão para os 12, e a igreja é o que é hoje. Então a sensação de que fazer sozinho é fazer melhor é uma sensação falsa, é um sofisma do diabo, porque não é bom. Algumas pessoas dizem, para o trabalho ser bem feito, é melhor que eu faça só, mas não é a maneira bíblica. Para o trabalho ser bem feito, é melhor você ensinar outras pessoas a compartilharem dessa visão e fazer todo mundo junto, aí o trabalho vai ser bem feito. Quando você agrupa pessoas debaixo daquele mesmo trabalho, não é você jogar elas lá. Não foi assim que Jesus fez. Jesus tinha uma missão e ele colocou aqueles 12 lá e inseriu. Um trabalho bem feito não é aquele que você faz do seu jeito. Para sair bem feito eu tenho que fazer do seu jeito. Não é. Você chama pessoas, treina ela, monitora elas, você vai ver que o trabalho vai ser bem feito. Porque um trabalho bem feito, ele precisa de uma visão geral, para todos os lados. Uma visão, acompanha aqui, precisa de uma visão de todos os ângulos. Só que eu vou te dar uma revelação muito grande nessa noite. Você não tem a visão de todos os ângulos. Você já percebeu isso? Não tem. E por mais que você queira muito, você não tem essa visão. Você consegue olhar para frente, talvez ver um pouco aqui, um pouco acolá, mas se eu olho para cá, para a marca, eu já não vejo muito Tássio. Você está vendo? Eu não tenho uma visão completa. A minha retaguarda, por exemplo, eu não tenho ninguém olhando. Amém? Mas se eu tiver um time de pessoas
que consigam pegar junto com essa visão. Eu consigo uma visão completa. Inclusive, na minha retaguarda, eu consigo pessoas vendo por todos os ângulos. Amém? É uma coisa que não pode se ter quando se está só. Amém? Quando se está só, o máximo que você pode conseguir é muito cansaço. Você vai se cansar, resmungar, e dizer, ó Deus, ó céus, ó vida. É síndrome de quem anda sozinho, porque é só isso que você consegue, muito cansaço. Vai ser tudo do seu jeito? Vai. Vai ser tudo da sua maneira? Vai. Mas no final você vai estar acabado. Mas se você estiver em time, nem tudo vai ser do seu jeito. Muitas coisas você vai precisar ceder. Nem tudo vai ser no seu ritmo, mas no final você vai estar celebrando a vida de Deus dentro de você e a pluralidade do corpo de Cristo. Você não vai estar morto, você vai estar celebrando. Porque você vai ver muitas pessoas desempenhando seu talento. Você vai estar vivo, você vai estar feliz, você vai estar alegre. Amém? Mesmo que tudo não seja do seu jeito, mas vai dar certo. Amém? Você não vai estar morrendo. Você vai estar cheio de vida. Cheio de alegria. E aqui ele diz que melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu incentivo você a ler essa passagem em muitas e muitas versões. Leia em muitas e muitas versões, você vai adorar. E ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Algumas pessoas, elas andam só a vida toda. Elas vivem só, elas vivem longe da igreja, vivem longe dos amigos, vivem longe da família. E quando elas desanimam, elas dizem, oh meu Deus, ó céus, ninguém vem me segurar. E aí, a vontade de dizer é essa, oh, mas você está tão longe de todo mundo. Como é que alguém vai te levantar se você se isolou de todo mundo? Ele está dizendo aqui, se cair e você estiver perto de alguém, se cair e você não estiver andando sozinho, seu amigo vai lá e te levanta. Teu companheiro vai lá e ei, levanta você. Mas se você estiver só, você não vai ter ninguém para te levantar. Algumas pessoas, elas querem ser socorridas pelos outros, mas elas estão completamente distantes de todo mundo. Já parou para pensar sobre isso? As pessoas, elas querem ser socorridas, querem ser levantadas, mas onde elas estão? Você olha para o lado e fala, Senhor, onde é que você está? Como é que eu vou te levantar? Como é que eu vou te socorrer? Para mim, você já tinha até morrido, que faz tempo que eu não te vejo. Não é? Ela diz aí, se você estiver perto, se você tiver um companheiro seu, você vai cair, ei, ele te levanta. Você tentar tropeçar, ei! Algumas pessoas, elas não querem que os outros vejam os erros dela. Você já viu gente assim? Elas dizem, eu não quero que ninguém veja a minha fraqueza. Eu não quero que ninguém veja meu desânimo, eu não quero que ninguém veja a minha tristeza. E elas se isolam porque elas não querem que ninguém as vejam. Mas no momento que elas se isolam, elas caem e não tem ninguém para levantar, porque ela está só. Amém? Você não precisa ter vergonha de estar passando por um momento difícil. Amém? É justamente por isso que você precisa estar em família. Porque no momento difícil, quando você cair, outro vai e te levanta. Mas aquele que tem vergonha, ou que anda em soberba, porque às vezes é um pouquinho disso também, tem tanta vergonha de fazer alguma coisa errada. Se isola de todo mundo, e aí quando cai, ninguém levanta, porque não tem ninguém lá. Amém? Para você ser levantado por alguém, agora eu vou te dar a maior revelação de todas. Ó, essa daí é forte, Brasil. Para você ser levantado por alguém, você precisa estar perto dela. Você já tropeçou na rua, amém? Você precisa estar perto de alguém para você ser levantado. E ele diz, se cair, o outro levanta. Amém? Também se os 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Aqui é claro que ele está falando sobre 2 pessoas exatamente dormirem juntos, mas se você pensar a respeito de estarem, eu posso talvez parafrasear isso, se uma pessoa estiver perto da outra num dia frio, tá certo? Uma vai aquecer a outra, vai passar o calor de um para outro. Se nós estivéssemos aqui e o ar-condicionado fosse muito mais frio do que esse, e estivéssemos todos juntos, nós nos aquentaríamos uns aos outros, não seria assim?
Porque o fogo, ele passa de um para outro. Mas aquele que está só, ele vai viver frio. Muita dos motivos da nossa frieza espiritual é porque nós andamos só. E aí não tem fogo do irmão para passar para você. Não tem ninguém do seu lado aquecido para aquecer você também, porque você está só. E se você está só, você vai esfriando, porque não tem ninguém do lado para se aquecer. Esse é mais de um dos motivos de que você e eu não fomos feitos para caminhar sozinhos. Isso é uma ilusão. No dia em que você se sentir frio, no dia em que você se sentir só, não vai ter ninguém para te aquecer. Amém? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se você passar por um desafio ou for alguém tentar combater você, você vai ter mais gente para comprar sua causa. Você vai ter mais gente para vencer os desafios com você. Você vai ter mais gente para crer com você para a vitória. Mas se você estiver só e o desafio vier e alguém vier combater você, como é que você vai ter força para resistir? Isso nos ensina que existe uma força maior na pluralidade do que na individualidade, irmãos. Existe uma força maior no coletivo do que naquele que luta sozinha. Uma igreja junta, unida num propósito, é mais forte do que uma pessoa só lutando em prol de uma coisa. Amém? Se você tem projetos, se você tem coisas para cumprir aqui na terra, deixa eu te dizer, é melhor lutar em conjunto do que ir só. Porque quando você for resistido, quem é que vai lutar junto com você? Só você? Eita, não, é melhor ir junto com pessoas. E eu acho muito engraçado, eu quero ler com vocês em João 13. Pode guardar para mim, por favor. Em João 13, aqui, Jesus estava aqui para celebrar a última Páscoa. A última ceia, ele estava ali perto, já nos últimos momentos com os seus discípulos, ele já estava para ser crucificado. E eu vou ler com você no versículo 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltara de Deus. Então, olha só, tudo isso aqui estava acontecendo aqui nesse contexto. Jesus estava ali com seus discípulos, celebrando a última ceia. Ele tinha amado os seus discípulos até o fim, já estava perto da hora de partir. O diabo já estava tentando o coração de Judas para que o traísse Jesus. Olha o contexto, olha quanta coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Amém? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ele diz também que ele já sabia que ele já voltaria para Deus, que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Estava aí nos instantes finais. Sabe quando você vê um filme que já está naqueles últimos momentos, já estava caminhando para lá. O clima já era de tensão, já era de suspense, já estava ali já para ir para o clímax. Algo já estava para acontecer. E a Bíblia diz no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se-lhe, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha só que coisa mais estranha que aconteceu nesse momento aí. Pedro chegou e ficou abismado com aquilo que aconteceu. Jesus estava nos últimos momentos dele. E sabe o que Jesus decidiu fazer? Lavar os pés dos discípulos. Primeiro, que aquilo era muito estranho, que isso não era um serviço de alguém considerado como mestre, como Jesus. Isso era serviço para um escravo fazer. Quando você ia na casa de alguém importante, um escravo lavava seus pés. E de repente você via Jesus naquela situação.
se fazendo como servo, se fazendo como escravo e lavando os pés dos discípulos. Pedro se assustou e ele falou: Senhor, você está lavando os meus pés? Eu vou parafrasear aqui. Eu não sei o que Pedro esperava que Jesus fizesse naquele momento. Um momento tão solene, um momento tão importante. Um dos últimos momentos de Jesus com os discípulos. Eu não sei o que você esperaria que Jesus fizesse. Alguns, estamos tomando a ceia, Jesus já está anunciando que já está chegando a hora dele, então nessa ceia vai ter uma grande revelação. Eita, nessa ceia ele vai manifestar algo novo, um anjo vai vir aqui, vai bradar do céu, eita, o chão vai tremer, a mesa vai tremer, os cálicezinhos vão andar, alguma coisa vai acontecer aqui. Eu não sei você, talvez eu e você estivéssemos ali esperando algo espetacular. Ele vai dar uma grande revelação. Bora que ouvir, que o negócio vai vir. O manto vai ser grande. Estamos nos últimos momentos já. Espera o manto, eita que vai vir. Vai vir a revelação. Eita, agora ele vai rodopiar. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei você, mas talvez se eu estivesse nessa reunião, minha expectativa estaria mais ou menos assim. Eita, eu sairia de casa pensando, meu Deus, eita, que é hoje. Não é? Quando Jesus tirou lá sua túnica, eita, ele vai jogar o paletó. Vai vir assim, ó. Vai cair a todo mundo. Brincadeira, queridos, é claro que eu estou parafraseando aqui. Mas você imagina? E aí, de repente, ele pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro olhou, você está lavando meu pé? E ele falou assim, e ele começou a se recusar. E Jesus falou, se você não lavar, você pode ler os versículos aí, você não tem parte comigo. E ele fala, então não lava a minha cabeça toda. Pedro era assim. Me lava dos pés à cabeça. E Jesus falou, vocês já estão limpos. Amém? Mas nem todos, porque um de vós me trairá. E ele começa a falar acerca dessas coisas. E no versículo 12, diz assim, depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Ele faz a pergunta, ele deu uma lição prática. E ele pergunta, vocês compreenderam? Vocês entenderam? Vocês atinaram? Desceu? Fez sentido para vocês? E ele diz, vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou mestre e sou senhor. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha que coisa legal. Porque essa passagem da Bíblia, você nem precisa orar para pedir interpretação. Porque já está aí tão claro. Ele fez e ele perguntou, vocês compreenderam? E ele nem deixou eles responderem. Ele mesmo respondeu e ele mesmo explicou. Olha aí, gente, mamão com açúcar, essa aí está fácil. Não está fácil? E ele disse assim, olha, eu sou o Senhor. Ele não estava dizendo que ele não era. Ele se comportou como servo, mas ele sabia que a autoridade que ele tinha. Amém? Amém? Quando você está liderando pessoas, não significa que você não é. Mas você se comporta como servo, servindo os outros. Você está entendendo? Ele está dizendo, vocês fazem bem porque eu sou isso tudo mesmo. Mas, se eu fiz assim, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu gosto do versículo 15, do iniciozinho, que diz assim, eu vos dei o exemplo. Na King James fala, eu vos dei um exemplo a ser seguido. Mas eu gosto da tradução, que diz assim, na NVI fala, eu estabeleci um exemplo que você deve fazer como eu fiz. Mas tem outras traduções que falam assim, eu estabeleci um padrão. Eu acho incrível isso. Porque às vezes nós achamos que devemos viver segundo a nossa própria maneira, segundo a nossa personalidade e segundo o nosso estilo de vida, como nós escolhemos viver. A mídia, ela prega isso. Você tem um livre estilo. Da maneira como você achar que deve viver, você deve viver.
da maneira que você achar correto, da maneira que você achar que aquilo te faz feliz. Se te parece bem, então viva desse jeito. É o que o mundo diz, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Jesus veio para definir padrões. E ele diz assim, olha, eu defini um padrão. Eu estou dando um exemplo. E ele está dando um exemplo para ficar registrado como um exemplo de conduta. Ele não está dando um exemplo aleatoriamente. Ah, vou aqui lavar, né? Pessoal, tão gente boa, os 12 discípulos aqui, quebrar o galho deles aqui nesse último dia, já estou para ir, bora aqui lavar, né? Não. Ele estava estabelecendo um padrão e ele disse que estava fazendo isso. Ele estava estabelecendo um padrão de conduta, um exemplo. Ele diz, ei, do jeito que eu estou lavando o pé de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eita, e esse padrão continua sendo um padrão de procedimento para nós esse dia, um padrão tão importante que na última ceia, quando Jesus poderia ter dito 1 milhão de coisas, ele disse isso. Já parou para pensar nisso? Quando ele podia ter manifestado um monte de coisas. Ele estabeleceu um padrão para servir uns aos outros. Ei, meu Deus! E às vezes nós ficamos pensando, se esse negócio de servir uns aos outros vale a pena? Ei, meu Deus, Jesus que estava subindo na última ceia, ele ensinou isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, é claro que vale a pena. Um padrão onde você se considera servo do seu irmão. Onde você não quer ganhar as discussões. Onde você não quer estar sempre por cima. Onde você não precisa estar se justificando o tempo todo. Não, eu fiz isso, porque aquilo outro. Não, é porque eu sou assim. Não. Senta e lava o pé, irmão. Tá entendendo? Não, meu irmão. Não me leve a mal. Aí você fica assim, desconcertado o tempo todo, se explicando, querendo sair por cima. Não é isso. Não é isso. O padrão certo é o padrão que as pessoas entendam que você é servo deles. Se as pessoas que você convive, elas entendem que você é servo deles, então está no padrão certo. Amém? Mas se o padrão que você vive é um padrão que as pessoas o tempo todo percebem que você sempre quer sair por cima, é o padrão errado. Você está entendendo isso? Ele diz aqui, ei, eu vos estabeleci um padrão. Ei, eu estou estabelecendo. Ei, anota aí. É um exemplo para ser seguido. É isso aí que eu estou fazendo. Você está com dúvida? Aí ele esclarece lá. Está com dúvida? Você está compreendendo? Aí eu vou explicar. Não precisa falar, não, deixa que eu falo. Um exemplo para ser seguido. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele diz, em verdade vos digo, 16, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, irmãos, aí fecha com chave de ouro. Bem-aventurados sois se o quê? Praticares. Eu não teria dito palavras melhores do que essa, irmãos. Ele ainda amarra. Vocês entenderam? Então, felizes são se vocês o quê? Praticarem. Olha que coisa preciosa. E aí no versículo 34, anda comigo? Ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como ele nos amou? Da forma que ele já estava exemplificando lá. Servindo, se considerando servo, se considerando escravo, fazendo coisas que as pessoas iam olhar e iam achar humilhante. E humilhante isso, mestre. Não, isso é coisa para escravo. E ele pega e faz. Ele vai lá e põe a mão em sujeira. Ajoelha. Fica em posição inferior. Ele faz. Isso não é para mim. Isso não é trabalho para mim. Isso não é trabalho para mim. Não, eu faço isso. Não combina comigo. Isso não é trabalho para mim. Não, Jesus não pensava assim. Amém? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, 34. Que também vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Algumas pessoas pensam, se tiverdes amor uns aos outros, então eu digo, meu irmão, a paz do Senhor, irmão, te amo. Meu irmão, paz do Senhor, ei, que saudade, ei, meu irmão, te amo. Não, o amor que ele está dizendo aqui é o amor que ele ensinou. Se você tivesse esse amor aqui que eu estou ensinando para você, vocês são meus discípulos. Você está entendendo isso? E agora você volta comigo para Lucas. Deixa eu ver. Lucas 22. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Olha, em Lucas 22, ele faz a mesma narrativa, só que aqui Lucas, antes nós estávamos lendo João. Aqui Lucas faz a mesma narrativa do mesmo momento aqui. Qual era o momento que nós estávamos lendo João? A última ceia, não era isso? Só que aqui Lucas, ele mostra outros aspectos que vão te ajudar a ter uma visão maior sobre o que aconteceu aqui e que João não conta. Então ele vai te ajudar a ter uma visão maior. Lucas 22, 24. Olha o que aconteceu nesse contexto da ceia do Senhor, dessa última ceia aqui, no 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Então, deixa eu dizer para você. Antes de Jesus ter abaixado e lavado os pés dos discípulos, naquele contexto da ceia, sabe qual era a conversa entre os discípulos? Qual era? Eles estavam falando dos milagres. Eles estavam falando como Deus era bom. Eles estavam dizendo, eita, teremos um tempo de comunhão com o Senhor Jesus. Vamos partir do pão, vamos celebrar a Páscoa com Ele. Eita, que alegria, Pai, te damos graças por esse momento. Eles estavam dizendo isso? Não estavam não. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo sobre qual deles parecia ser maior. Olha aí, irmãos. E quando Jesus abaixou e lavou os pés dos discípulos, ele estava dando uma resposta para aquela discussão que pairava ali. Você está entendendo? Ele estava ensinando a resposta de Jesus para aquela pergunta, quem é o maior? Era servir uns aos outros. Você está entendendo? Você sabe que você não foi chamado para disputar com ninguém. Você não foi chamado para estar em lugar de evidência mais do que ninguém. Você não foi chamado para ficar pensando se você está certo e errado o tempo todo. Você não foi chamado para ter sempre razão de tudo. Amém. Você não foi chamado para fazer as coisas do seu jeito. Você não foi chamado para ficar com... Não. Porque quando você faz isso, a resposta do Senhor para você é ajoelhe e lave os pés do seu irmão, sirva. A resposta do Senhor para essa falta de tempo, que são essas discussões, é abaixar e servir o seu irmão. Você está entendendo isso, irmãos? Porque às vezes nós entendemos na teoria, mas quando nós praticamos diferente. O Senhor quer nessa noite que você não entenda isso apenas como conceito. Servir uns aos outros não pode ser para você um conceito bonito. Servir uns aos outros deve ser o que Jesus falou. Bem-aventurados sois se vocês praticarem. Servir uns aos outros deve ser uma prática de vida para você. Você não precisa ficar preocupado, irmãos, em saber tudo, em ser o melhor. Não. Pessoas que estão preocupadas em sempre ser o melhor que as outras, elas esquecem de crescer no coração e na vontade de Deus. Elas esquecem de crescer no propósito, que é servir uns aos outros. No momento em que você estiver tão ocupado em querer ser o melhor e o mais importante, você vai parar de crescer no propósito, que é servir aos seus irmãos. Porque os rapazes aqui, os discípulos aqui estavam preocupados em saber quem era o maior. E eles deixaram de crescer no propósito que é servir uns aos outros. Não fique preocupado se seu trabalho é inferior. Não fique preocupado se seu trabalho não é visto.
Não fique preocupado em ser maior ou menor do que os outros. Fique preocupado em servir da maneira que Jesus ensinou. Amém? Porque se você estiver fazendo do jeito que Jesus ensinou, você tem um galardão que vem dele. Se você estiver fazendo as coisas segundo os homens, você só vai ter o galardão dos homens, que é terreno, um tapinha nas costas, um reconhecimento, uma medalha, mas não vai passar disso, irmão, porque é humano, natural e terreno. É só daqui. Mas se você quiser um reconhecimento que vem do alto, aí você vai ter que servir do jeito que Jesus estabeleceu como padrão. Amém? Ah, não fique preocupado, irmãos. Não fique preocupado. Não fique preocupado em ser desmerecido. Não fique preocupado em fazer coisas que às vezes nem é para você fazer. Não fique preocupado com isso. Pegue e faça, irmãos. Está tudo bem. Não fique preocupado em parecer se as pessoas estão tirando vantagem de você. Ei, quando Jesus morreu, parecia que o diabo ganhou uma vantagem enorme dele. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então não fique preocupado se aquilo que você faz parece, todo mundo está se crescendo em cima de mim, as pessoas estão tirando vantagem em cima de mim, parece que eu estou trabalhando por todo mundo. Ei, fique tranquilo, irmãos, apenas sirva da maneira que Jesus ensinou a servir. Amém? Esse precisa ser o teu termômetro. O teu termômetro é só esse. Às vezes as pessoas elas ficam buscando o termômetro dela nos outros, mas o seu termômetro não tem que ser esse. O seu termômetro precisa ser o padrão que Jesus estabeleceu para ser. Amém? Isso é sério, irmãos. No 25 diz assim: mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que que dirige seja como o que serve. Pois qual o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele está pensando assim, num jantar. É claro que hoje, atualizando, a gente poderia pensar num restaurante. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? É quem está à mesa, não é? Naturalmente dizendo. Mas aí ele diz assim, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Você pensa no restaurante, você está lá para ser servido, você está sentado na mesa. É o maior, não é? Mas ele diz, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Porque talvez nós pensaríamos sobre Jesus, Jesus seria quem? Aquele que estivesse sentado na mesa esperando para ser servido. Mas Jesus falou assim, ei, quando você olhar para mim, você não pode ver isso. Porque nessa ilustração do jantar, eu não sou quem está à mesa. Na ilustração do jantar, eu sou quem está servindo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus diz que ele se compara com quem está servindo, significa que a vantagem é de estar servindo para ele. Os olhos do Senhor estão naqueles que estão servindo. Ele está dizendo, olha, nessa ilustração, eu sou como aquele que serve. E ele está dizendo, vocês precisam ser igual a mim. Então, deixa eu dizer para você, se você acha que você está em desvantagem servindo, não está não, irmãos. Porque os olhos de Jesus estão exatamente fitados nesses daí que estão servindo. Ele está dizendo, olha, nesse jantar, nessa situação aí, eu sou aquele que serve. Então, se você está servindo, se você está fazendo coisas que parece que você não está dando em nada, se você parece que está fazendo coisa, função dos outros, eita, deixa eu dizer um negócio para você. Jesus, quando olhou para essa situação, ele disse assim, ei, quando você for olhar para mim, olha para mim como aquele que está servindo. Ei, irmãos, isso é escandaloso. Porque ele coloca a vantagem, não naquele que está sendo servido, mas naquele que está servindo. Ele coloca tanta vantagem nisso, que de fato nós seremos galardoados, presenteados por isso. Amém? Aquilo que nós consideramos desvantagem, é exatamente isso que vai nos gerar galardão. Ei, se eu fosse você agora,
Irmãos, você deixava de lado a preguiça espiritual, aquela posição de vantagem, e catava serviço para fazer, irmãos. Não é assim? O negócio é servir. Eita, bora, eu estava olhando pela perspectiva errada. É para fazer, bora fazer agora. É agora. Ei, os olhos dele estão aonde? Quem serve? Eita, meu Deus, eu estava olhando de outra ótica, mas agora mudou minha perspectiva. Eu vou servir a todo mundo porque ele está olhando. Para quem faz igual a ele. Para quem tem um coração dele. Não é? Para quem quando alguém te pede uma coisa, eita, uma, não, duas, tu quer outra? Tem certeza? Quer que eu faça o quê? Não, me dá mais outra para fazer. Mas não tem mais nada. Acabou, tem certeza? Não, arranja uma coisa aí para eu fazer. É mais nada. Tu só quer isso? Não, arruma uma coisa aí para eu fazer. Não é? Serviço na igreja é só isso. Arruma um serviço aí para mim. Arruma um serviço aí para mim, tá muito, o negócio tá lento. É dentro de casa. É jogar o lixo fora só. Não, eu quero jogar o lixo fora e varrer a calçada. É pouca coisa. É só isso, é servir. É só isso. Não, eu quero mais serviço para servir. Os olhos dele estão em quem serve. Oxi, preciso catar coisa para eu fazer. Tá entendendo? Rapaz, é só passar pano no chão da igreja. Não quero passar pano no chão da igreja. Eu quero tirar teia de aranha, limpar caçado, passar álcool em tudo. Olho para quem serve. Agora eu vou servir com força na minha casa. Olho para quem serve. Pois eu vou servir com força na minha igreja. Vou servir com força na minha equipe de trabalho. Porque aqui ele não como é que eu vou dizer? Ele não especifica a quem você serve. Você está entendendo? Eu sou como quem serve. Então você tem oportunidade, queridos, de ganhar teu bônus aí em várias áreas da tua vida. Você está entendendo? Porque às vezes a gente acha que só pontua na igreja, né? Não. Ele deixou em aberto. Arranja serviço para tu fazer, irmãos. Na vida do teu irmão, arranja serviço. Vai ver que tu vai sair bem nessa. Amém? Porque tu vai estar na mesma posição que Jesus disse que estava. Olha aí que moral é essa. Você olhar para a tua vida e dizer, um negócio parece que vai mal, parece que eu estou em desvantagem, mas uma coisa eu sei, eu estou na posição que Jesus disse que era dele. E se eu estou na posição que ele diz que era dele, rapaz, bênção tem que vir, tem que me alcançar. Amém? A vida de Deus tem que vir com força em meu favor e fluir bênçãos e mais bênçãos para mim, porque eu estou na posição dele. Eu e ele na mesma posição, pense no negócio abençoado. Amém? Mas agora, se você, ele diz, termina aqui, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. E nós já lemos lá em João que ele estava estabelecendo um padrão aqui, de servir uns aos outros. Né? E é engraçado que essa discussão sobre quem era o maior, eu não sei se você acha que isso é uma novidade, mas em Lucas, você está em Lucas 22, não é? Volta comigo para Lucas 9. E você vai ver aqui que não é. Essa conversa era velha, irmãos. Olha, Lucas 9, 46. Outra situação. Você estava em Lucas o quê? 22. Tá certo? Você está em Lucas o quê? 9. Então significa que era um momento diferente. Era um contexto aí diferente, era uma narrativa diferente, era outro momento, outro dia. E diz assim, levantou-se entre eles uma discussão. E o que eles estavam discutindo? Sobre como Deus é bom, sobre os milagres de Jesus, sobre a multiplicação de pães e peixes. Não! Eles estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Gostavam. E Jesus tinha muita paciência, viu? Porque enquanto o povo os discípulos eram para pegar o exemplo de Jesus, de servir, eles ainda estavam preocupados na mesma coisa. Eles estavam preocupados, pensando, mas deixa eu perguntar mesmo. Eu vou fazer uma pergunta, Jesus.
Qual é que pergunta você quer fazer? Imagino, não é? Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria só saber quem é maior. E na outra situação, a mesma coisa. Quer fazer uma pergunta? Mas qual é a pergunta? Eu quero saber só quem é maior entre nós. E você vê em outras passagens, procura essa passagem, essas passagens semelhantes a essa. Você vai ver outras. Em Mateus tem, em Marcos tem. Discutindo quem era maior, irmãos. Amém? Gastavam tempo com essa ladainha. Às vezes pessoas dizem que basta você conhecer a palavra de Deus, e isso basta, mas não basta. Você precisa conhecer a palavra de Deus e aplicar nos seus relacionamentos. Amém. Porque se você não é uma ilha, e Deus não quer que você seja uma ilha, significa que você tem que conviver com as pessoas. Mas para conviver com elas, você não pode conviver a partir dos seus próprios padrões. Sabe o que dá errado? É quando você quer conviver com as pessoas a partir dos seus próprios padrões daquilo que é certo e errado. Você precisa conviver com as pessoas, se relacionar a partir dos padrões bíblicos para isso. Aí o negócio vai começar a andar. Aí você vai deixar de ser empacado e você vai começar a viver coisas maiores. Você vai deixar de ser empacado e vai começar a andar e galgar coisas maiores. Algumas pessoas, elas se perguntam assim: pai, por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo crescer no chamado? Por que eu não consigo avançar no melhor de Deus para mim? Por que eu não consigo crescer espiritualmente? Eu sei tudo da Bíblia. Mas você aplica a Bíblia no relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor? Existe um livro lançado do Tony Cook, que relacionamentos importam. Deus, ele não se preocupa de você saber só a Bíblia. Porque para ele, relacionamentos importam. Senão ele não diria que você é corpo de Cristo. Senão na Bíblia não estaria escrito que é melhor serem 12 do que um. Senão ele não estaria chamado 12. Ele não precisaria se relacionar com ninguém. Na verdade, ele não precisaria nada. Ele era homem, mas era Deus. Mas a Bíblia toda mostra que relacionamentos importam. Então você pode saber a Bíblia a cabo a rabo. Você pode citar vários versículos e dizer tantos testemunhos de cura e tantos testemunhos de prosperidade e tantas coisas que Deus fez na sua vida pessoal. Mas se você não souber se relacionar, você não vai avançar. Porque para ele, relacionamentos importam. E a maneira como você se relaciona com as pessoas, para ele importa. Amém? Senão ele não precisaria ter estabelecido um padrão de relacionamento. Porque servir, você não serve a você mesmo. Servir, você serve ao outro. Então é padrão de comportamento para me relacionar com o outro. Eu não sirvo, eu vou me servir a mim mesmo. Hoje eu vou me servir. Esté, senta que eu vou servir a você mesmo. Olha, Esté, senta aí. Olha, eu vou te dar um copo agora. Toma, Esté, beba água. Aí eu vou lá para o outro lado. Agora, Esté, serve aqui uma bandeja. Agora pega, Esté, a sua bandeja. Agora, Esté, eu vou lá na cozinha e vou pegar uma outra bandeja. Pega aqui, Esté, desse lado. Olha, que delicioso que é essa bandeja. Olha, Esté, essa bandeja é muito boa, essa comida. Olha que comida muito boa. Não é para você servir a você mesmo, irmãos. É padrão de relacionamento para você praticar com o outro. Amém? Ele te disse que você precisa caminhar em família, em grupo, em unidade, em corpo de Cristo. E ele te dá o padrão para isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O padrão dele é sempre melhor. Você pode gastar anos querendo fazer do seu jeito. E ele vai deixar. Mas você só vai perder tempo, irmãos. Que onde existe um padrão estabelecido, não precisa de outro, já tem. Você está entendendo? Você vai gastar anos tentando estabelecer o seu padrão. Mas ele olha para você e diz, ei, em relacionamento já tem um padrão estabelecido. É só você andar nele. Você está gastando mais tempo porque você quer inventar um novo padrão. Mas eu não posso aceitar porque eu já estabeleci um. Amém? E onde existe um padrão de conduta, não é necessário levantar mais outro, irmãos.
Amém? Deus, ele já estabeleceu um padrão de conduta para eu e você caminharmos. Amém? E ele diz para nós, ei, eu estabeleci um padrão para vocês. Ei, eu, nessa situação, sou aquele que serve. Amém, queridos? Você aprendeu algo nessa noite? Eita, glória a Deus. Eu sei que é um desafio. É lindo aqui. Mas é um desafio prático. Mas deixa eu dizer algo para você. Existe o Espírito Santo que mora dentro de você. E que pode te ajudar na sua fraqueza. Amém? O primeiro passo é você reconhecer que não é do seu jeito. É do jeito que Jesus estabeleceu. O segundo passo é você se abrir para que o Espírito Santo te ajude a você andar nisso. Você não está só. Você não foi chamado para andar só nessa terra. Você tem companhia, o Espírito de Deus que habita dentro de você. E ele te ajuda a andar no centro da vontade de Deus. Ele te traz para o eixo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Mas eu vou dizer algo para você. Se você não tem firmeza nessa área aqui que eu estou te mostrando hoje, não dê ela por resolvida. Resolva de verdade. Amém? Algumas pessoas, quando são confrontadas com palavras como essa, elas vão para casa e dizem, ei, falava linda. Glória, está resolvida. Mas se não tiver, se você ainda tiver tentado a praticar de maneira diferente, insista nela até tiver resolvido. Não finja que está quando não está. Amém? Trabalhe nela. Sua vida é uma construção. O fundamento é Cristo. Mas sua vida precisa estar edificado nele. Construa todo dia até você ser um prédio perfeito. Amém? Não desista. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Amém? Eu posso orar por você? Feche seus olhos.